Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do portal do Mil Versões da Alma. Hoje eu tô aqui fervorosa, com milhares de informações na cabeça, buscando encontrar uma linha de raciocínio contínua que possa te levar a uma grande consciência. Sim, porque o que a gente vai falar na aula de hoje consolida uma consciência sobre a ação e os resultados que a gente tem na vida. E eu quero começar essa fala te trazendo para a percepção de que nós somos resultado de uma geração, nós somos uma geração resultado de pais e de avós que trabalharam muito para conseguir as coisas. Eu não sei exatamente aí qual foi o teu modelo familiar, se é que tu teve um modelo familiar que você possa olhar para, e mesmo que ele tenha sido extremamente derrotado, extremamente doentio no que tange relações, processos e resultados, ainda assim, provavelmente você deva concordar comigo que as gerações passadas, os pais e os avós, tiveram uma vida menos propícia ao bem-estar, menos convidativa à tranquilidade, à paz, ao equilíbrio. Porque o mundo, e não só a geração, o mundo era outro, era diferente. Nós lidávamos com questões diferentes, a forma como as pessoas se tratavam era diferente, os negócios, né, aquilo que a gente usava para levar a vida para frente era consolidado de uma forma muito diferente, mas principalmente as pessoas tinham consciências diferentes. Até porque essa é a natureza da evolução humana. A gente se desenvolve, logo sabe mais do que sabia ontem. E se a gente amplia esse conhecimento para uma consciência além de mim mesmo, percebo que quando sei hoje mais do que sabia ontem, ontem não necessariamente precisava ser eu. Mas aquele que veio antes de mim, ontem na humanidade, ontem na história evolutiva, aquele sabia menos porque precisou descobrir as coisas para que eu hoje soubesse mais através de coisas já descobertas por outra pessoa. E esse é o grande conceito da honra. É nessa vertente, é nesse fio que a gente pega o meado da honra. Porque talvez você já tenha assistido muitas aulas nesse portal. Quem sabe você esteja caindo hoje aqui nessa primeira aula. Isso não me importa. Concluindo, eu sei que você acompanhando as demais aulas, você vai ver que esse conceito de honra, ele aparece em diversos contextos diferentes. Ele aparece em diversas formas de fala, em diversas conclusões, conclui-se que deve-se a honra àquele que veio antes. Bem ou mal, bom ou ruim, gostei, não gostei, isso é uma questão secundária no olhar da honra da humanidade, a honra por todos aqueles que fizeram o que fizeram antes para que hoje eu pudesse saber o que eu sei, inclusive para que eu pudesse saber o que eu não topo, o que eu não tolero, o que eu não faço mais parte, para que eu pudesse saber o que é ruim. Alguém precisou ser ruim e viver o ruim antes de mim, para que eu pudesse hoje vir com uma clareza, uma inteligência que me permitisse então poder escolher ações melhores, porque alguém escolheu ações piores ou mais difíceis lá atrás. A humanidade, ela se desenvolve nesse embasamento, né? Quantas coisas nós talvez façamos hoje na sociedade atual, temos como bom, como aceitável, como isso faz parte da sociedade, isso é como é, e que talvez daqui 2 ou 3 gerações nós tenhamos aí seres humanos vivendo na sua idade adulta e lembrando-se de nós, pensando, aquela época faziam isso, que absurdo. Mas graças ao fato de nós fazermos o que nós fazemos hoje, que eu ainda não sei exatamente o que vai ser o absurdo, tenho algumas possibilidades aqui na mente, graças a hoje vivermos isso e essa desconstrução, para que lá na frente gerações futuras possam viver com mais facilidade a consciência do que é bom e o que é ruim para a evolução humana a partir daquele momento. Então, iniciando
nesse processo de consciência de honra, consciência da geração que a gente vive, consciência de que o que somos hoje, a nível de humanidade, somos graças àqueles que fizeram parte da sociedade humana antes de nós, a gente começa a entender que as gerações nada mais são do que continuidades evolutivas baseadas naquilo que veio antes. Então essa geração é uma continuidade daquilo que já vinha em um processo evolutivo, mas que não era permitido fazer o ciclo completo em uma geração. Não é possível, né? Nós estamos aí há muitos anos, né, trabalhando como humanidade e nos desenvolvendo, percebendo que não há um ciclo que se inicia e que se fecha, e sim um ciclo contínuo, né? Dos dinossauros para a vida, e aí a gente vai colocando e a gente vai seguindo como humanidade, e a gente vai se desenvolvendo e a gente vai renascendo das grandes mudanças climáticas e a gente vai se desenvolvendo, se adaptando, e aí não tem começo, meio e fim, né? Onde eu separo a minha versão atual da versão inicial, né, da formação humana. Então eu começo a perceber que eu sou continuidade desde aqueles que vieram lá no começo, muito antes, inclusive, de ter alguém aqui. Dependendo aí de qual é a tua crença, de onde vem a tua fonte criadora, qual é a tua crença sobre a concepção do que a gente tem como planeta, da evolução disso, vai encontrar aí em algum espaço da tua crença uma linha que te leve a perceber que um ciclo de desenvolvimento humano nunca se findou para que outro começasse, né? Nós continuamos evoluindo nesse ciclo infinito, que não é um ciclo fechado, né? Não é uma esfera, mas sim uma espiral, que a humanidade ela vem espiralando, indo e crescendo, né? Cada vez com ciclos maiores, mais inteiros, porque além de saber o que sabia aqui pequenininho no começo, passa a desenvolver habilidades para que saiba mais. E cada vez nós temos uma humanidade mais desenvolvida, mais conscientes, em ciclos maiores, que só são possíveis graças aos pequenos ciclos iniciais. Bom, tendo colocado aí essa abertura consciencial para que a gente possa trabalhar a extensão, a profundidade da nossa aula de hoje, volto então para o termo da geração. Então nós somos essa geração. E aí hoje o nosso tema é pautado num mantra da minha casa. Aqui em casa a gente tem um mantra familiar. E ele chega ao ponto de a gente falar na mesa, ou eu ou meu marido, começar a falar o início da frase e as crianças já preencherem a lacuna da afirmação sozinhos. E para fazer aquilo que quer e ter aquilo que deseja, muitas vezes é preciso fazer o que não quer e o que não deseja. Então, essa frase ela vai se modificando na medida que a gente tem a pressa do recado. E aí ela se resume, para fazer o que quer, tem que fazer também o que não quer. E aonde que entra esse conceito aqui da conexão entre a introdução sobre as gerações e a mudança evolutiva, o crescimento da humanidade, da sociedade, com fazer o que quer e o que não quer? Porque a evolução ela se pauta em fazermos aquilo que é preciso ser feito. Fazer aquilo que é preciso ser feito é de uma amplitude gigantesca. Fazer aquilo que é preciso ser feito é entrar na postura do adulto, né? Que tanto eu repito aqui, que tanto eu verbalizo aqui dentro de milhares de conceitos, tanto eu trago volta para o adulto, eu falo com o adulto, nós estamos entre adultos, aqui é papo de adulto, essa é uma postura do adulto. Por quê? Porque a criança, ela vive o processo evolutivo, um processo evolutivo paralelo, diferente, de evolução da própria psique, da própria fisiologia, da própria percepção de como ela se integra a uma sociedade, de como ela se comunica e tal. A fase adulta é um outro tipo de evolução, é uma evolução de contribuição moral e social. Então, quando eu sou criança, eu me desenvolvo para que eu possa chegar a essa fase adulta onde eu posso contribuir. Olhando para a natureza, é mais ou menos como quando, enquanto broto,
criança, enquanto broto, essa planta não dá ainda para a natureza, apesar de obviamente já dar nutrientes, já dá pequenos espaços de ciclos de ecossistemas, de pequenos animais e outras coisas menores, mas ainda assim esse broto, quando criança, ele está totalmente voltado, e o ambiente ao redor dele, o nutriente da vida, está ali voltado apenas para que ele cresça, não é esperado muito do broto. Porém, quando esse broto toma posse de tudo aquilo que ganha e se torna uma árvore, se torna uma flor, aí sim, na maturidade da natureza, é esperado que... Hoje eu tô com mais telas aqui, o meu olho tá assim, né? Mas é esperado daquele elemento natural que ele passe a devolver. Ele passe a devolver para a natureza aquilo que foi lhe dado para que ele tivesse condição de ficar grande. Dentro dessa consciência, eu compreendo que eu, como parte da natureza, não sou diferente do broto que se torna árvore. Enquanto criança, tudo converge para que eu receba aquilo que eu preciso para que eu me desenvolva. Enquanto adulto, é esperado de mim que eu devolva frutos, que eu entregue. E aí, para devolver frutos, eu preciso fazer o que é preciso. Aí é que a gente conecta todas as consciências. Porque não dá pro broto de macieira crescer macieira e dizer: eu quero me nutrir só disso, eu quero viver só no verão, eu quero que as minhas folhas não fiquem amareladas no outono. Ai, daí se fica amarelada no outono, eu já também nem tenho tanta vontade de produzir maçã. Compreende? É que é uma ironia, mas que está presente no nosso dia. O adulto dessa geração, nós, uma geração que foi capacitada a olhar o propósito emocional do servir. A geração passada, nossos pais, nossos avós, naquele contexto onde situações eram diferentes e mais difíceis, não lhes foi permitido, não lhes foi dado a nível de sociedade, a nível de evolução de tempo da humanidade, a abertura para que olhasse para fatores emocionais e de propósito dos seus negócios, daquilo que ele entrega, dos frutos que entrega enquanto adulto, ou seja, do trabalho, do servir, né? O servir no relacionamento, o servir no profissional, o servir na maternidade, na paternidade. Nós somos uma geração que, através desse espiral que cada vez cresce mais, além de nós sabermos tudo que a geração anterior sabia, nós adicionamos na nossa curva maior agora a capacidade de lidarmos emocionalmente e de encontrarmos dentro do servir profissional propósito, amorosidade, alegria, felicidade, realização, satisfação. Por isso que quando se começou a falar a nível de propósito, a nível de missão, a geração mais velha falava: mas que besteira! Esses jovens têm que ir trabalhar, não tem que ficar querendo saber do que deixar eles felizes, tem que ir trabalhar, porque era assim que era. Então nós entramos numa espiral ampla onde é permitido isso, mas tudo na evolução humana traz consigo um benefício, uma vantagem e um malefício. É bom e ruim, então? Não. É apenas um impulsionador, aquilo que ativa e inspira a humanidade para que ela amplie ainda mais esse círculo, e aquilo que desafia para que ela não se perca no ciclo, para que ela não saia longe da percepção de que eu só ciclo maior porque alguém ciclou menor antes. E quando eu digo que quem ciclou menor antes sabe menos, ou é pior, ou é menor do que eu perco o processo espiral evolutivo. Ou seja, tudo aquilo que uma evolução humana traz como dificuldade, como prejuízo, vou te falar de uma forma bem fácil. Internet, quando entrou, tinha muitos benefícios e alguns prejuízos. Quais eram os prejuízos? A dificuldade da socialização, o afastamento das pessoas, aumento da ansiedade, aceleração das informações, logo a aceleração da função mental e das emoções que geram ansiedade e outras questões, a diminuição da privacidade, enfim, são questões
maléficas quando olhado isoladamente, mas quando a gente compreende que não é que a internet seja ruim, é que a humanidade não só pode receber os benefícios da evolução da internet, como também precisa usar aquilo que é desafiador, os malefícios, para aprender a lidar com isso, para que o próximo ciclo venha em um ciclo saudável em relação àquilo que essa geração anterior recebeu. Sendo assim, da mesma forma, na nossa geração, aonde nós recebemos a capacidade, a possibilidade, a abertura de olhar para propósito, para felicidade, para bem-estar, para relações emocionais dentro do servir do trabalho, há grandes ganhos nisso, porque agora trabalha-se com alegria, encontra-se propósito naquilo que faz, porém há também as perdas, os ônus, os malefícios, que são o quê? Nós nos tornamos uma geração enfraquecida, mimada naquilo que precisa servir. E esse é o grande ponto da nossa conversa. Nós nos tornamos frágeis e muito tendenciosos a querer que a vida nos dê tudo, porque confundimos em algum momento que poder encontrar felicidade é ser feliz o tempo todo. E esquecemos-nos de que a felicidade só existe na presença da tristeza, de que a satisfação por ter conseguido só existe na percepção do cansaço. E aí é na dualidade que eu percebo os ganhos daquilo que tenho. Ou seja, quando percebo que agora posso buscar propósito, que faz sentido eu ter propósito, eu também preciso me propor a fazer o que é preciso para atingir isso. E é aí que entra o mantra daqui de casa. Para fazer aquilo que quer, é preciso fazer também o que não quer. Para fazer aquilo que gosta, é preciso eventualmente fazer o que não gosta. Para ter algumas coisas, é preciso se desfazer de outras. É o conceito de que tudo está disponível para quem se sujeita a fazer o que for preciso para aquilo. O propósito está disponível, a grandiosidade emocional, a satisfação está disponível na nossa geração. Mas nós precisamos dar um passo atrás e revisar a nossa mimadeza em relação a isso. Porque nós somos uma geração de adultos na faixa de 30 a 60 anos, e já agora a nova geração que está vindo, né, falando aí em 15, 20 anos, que aí nós temos uma problemática ainda mais desafiadora para olhar nesse contexto que vai aumentando, lembra, a espiral só aumenta, né? Então nós temos aí essa geração dos 30 aos 60 atual, uma geração que está no mercado de trabalho e que se sente continuamente frustrada por trabalhar em algo, mas não sentir a alegria, não sentir-se plenamente realizado, não sentir-se o tempo todo, não encontrar e definir o seu próprio propósito, porque confundimos em algum momento encontrar felicidade, ser feliz naquilo que faz, com a romantização e a idealização de que trabalhar é só coisa boa, é só alegria, é só leveza. E isso tem muitos motivadores por trás. Há muitas coisas que nos levam a fazer essa confusão. Uma delas é a era digital. Eu falei que no ciclo anterior dessa espiral, nós tivemos uma geração que recebeu a internet, essa comunicação global em tempo real, e que tudo traz um benefício e um malefício. Nós temos também nesse processo ainda resquícios da administração do ganho com a internet. E quando eu administro mal isso, que é eu olho, eu me inspiro, eu idealizo naquele que trabalha com propósito e me mostra na internet como é, e compro uma ideia parcial da vida da pessoa, uma vida irreal. Compro profissionais extremamente realizados o tempo todo, sem problemas, sem questões para resolver. Encontro pessoas que só fazem o que amam.
mas isso é parcial da vida daquela pessoa. Me esqueço e me nego a clareza mental de um adulto de saber que o que eu compro na rede social a nível de conteúdo é apenas aquilo que o outro quer vender para mim a nível de conteúdo. E eu não estou falando aqui de venda e compra monetária. Nós estamos o tempo todo comprando e vendendo as nossas falas, as nossas comunicações, as nossas opiniões, as nossas expressões. Ou seja, um consome e o outro entrega, né? Um bebê. O bebê consome uma carinha amorosa, a mãe se apaixona por aquilo, se derrete e tal. Ela compra aquilo. Então essa é a relação. Então quando a gente entra nisso, a gente se percebe uma geração que, além de mimada pela idealização de que tudo tem que ser bom o tempo todo, somos uma geração extremamente vulnerável no que tange a consciência daquilo que nos permitimos ser manipulados. Somos manipuláveis. Somos manipuláveis porque na idealização de que tudo é bom, maravilhoso, de que tudo tem propósito, de que tudo... Esquecemos-nos de colocar um filtro que me lembra de que grandes trabalhos exigem grandes dedicações. Coisas boas exigem fazer coisas que não gostamos. Realizações profundas, propósitos entregues, passam por situações extremamente desgastantes. Quem vê palco não vê bastidor. É preciso muita maturidade para abrir as cortinas e dizer: eu não topo comprar só palco, e eu não topo viver só de palco, e eu não projeto na vida, nos meus pais, naqueles que vieram antes, na sociedade, no governo, o fato de que eu tô muito frustrado porque no palco tudo é lindo e eu queria que a minha vida fosse palco o tempo todo, mas ela não é. A vida é bastidor também, na maior parte do tempo. A vida é bastidor. Na maior parte do tempo, os relacionamentos perfeitos no restaurante à luz de velas têm discussões em casa para conseguir entrar num acordo. Na maior parte do tempo, da maternidade perfeita, da criança do cabelo escovado e da roupa linda, tem os seus vômitos noturnos, as suas situações, os seus caos, as suas brigas. Na maior parte do tempo, o negócio perfeito, idealizado, vendido na internet, onde tudo é lindo, tem no seu bastidor as partes de insegurança, de medo, de dedicação, de trabalho na madrugada. É compreendendo que a vida tem bastidor, que nós saímos da zona da mimadeza da geração, potencializamos o ganho da geração passada, somado à consciência do que seremos para a geração futura, e ampliamos a espiral com consciência. Ou seja, deixo para o mundo que virá um serviço de evolução, aonde eu comunico para os meus filhos, que são a próxima espiral, que trabalho com propósito é lindo, que fazer o que se ama é maravilhoso, que o trabalho pode ser muito gostoso, que servir ao mundo é a maior retribuição, que a macieira está lá e dá maçã abundante, porque é grata pelo que o mundo deu. Assim é o trabalho. Mas que isso não nega que essa macieira passa por estações difíceis. Ora tem fungos, ora terra pouco nutritiva. E mesmo assim faz o que se propôs a fazer com esforço, porque entende a entrega. Essa é a mensagem que a gente entrega para a próxima curva da espiral, para o próximo grande círculo. É preciso que nós saiamos primeiro da mimadeza da geração que só quer fazer o que gosta, para entrar na maturidade adulta da geração que entende que, ganhando evolutivamente a condição de encontrar alegria e felicidade no que faz, sabe e não se diminui na hora de fazer o que precisa ser feito. Assim é.